Bom dia, alunos. Eu sou o professor Guilherme. A partir de agora eu vou estar dando aula de biologia para vocês, no lugar da professora Thaisa, durante esse período à distância. Hoje, a gente vai dar dando início ao módulo 2. Então, para quem tem um livro, pegue o livro. Para quem não tem, pegue o caderno e vá fazendo algumas anotações conforme eu vou falando. É importante vocês estarem anotando, pois anotar é uma forma de vocês conseguirem absorver o conteúdo de uma forma melhor. Então, assistam, vão pausando, vão fazendo da forma que preferirem, mas tentem absorver da forma que vocês conseguirem, seja anotando, seja prestando atenção, mas eu indico que vocês vão fazendo marcações ou anotações. A temática do módulo 2 é sobre a diversidade das plantas. Antes da gente entrar nessa parte da diversidade das plantas em si, começar a falar das plantas, eu queria voltar um pouco e a gente fazer uma recapitulação sobre uma importante parte da biologia e uma importante parte de se entender sobre os seres vivos, que é a unidade básica da vida, que são as células. As células, como unidade básica de toda a vida, e as plantas, como um ser vivo, provém a partir da união de diversas células. Mas para isso a gente precisa entender que existem dois tipos diferentes de células. A gente tem a célula eucariótica e a gente tem a célula procariótica. As características das células são as seguintes. A eucariótica, como vocês podem ver aqui, ela tem a característica de possuir organelas, um núcleo e o nucleolo dentro do núcleo. Enquanto a procariótica, ela tem um nucleoide, a cápsula, flagelo, parede celular, membrana plasmática, e uma característica em comum das duas é os ribossomos. Aqui, a partir disso, dessas diferenças, a gente precisa entender uma questão do nome dessas duas células. Eucariótica, o eu significa após, depois. E o pró significa pré, significa antes. Então eu entendo que o quê? Que procariótica, ela é antes da cariótica. E essa cariótica é referente à carioteca. E o eucariótica é depois, é após a carioteca. Mas o que é a carioteca? A carioteca é o mesmo que o envoltório nuclear. O envoltório nuclear é essa membrana que fica ao redor delimitando o núcleo. Não é esse verde, é esse laranja aqui de dentro. Essa membrana que delimita o núcleo é chamada de carioteca. E ela não existe em células procarióticas. Então, uma das principais evoluções da célula procariótica para a célula eucariótica é a presença de carioteca que delimita o núcleo. Ele possui um núcleo organizado. Então, a partir disso, sabendo que eu tenho uma célula eucariótica, são células que possuem organelas e um núcleo delimitado, e que células procarióticas são células que não possuem carioteca e nem organelas, então não possuem um núcleo delimitado, a gente vai dar início à parte das plantas, pois então eu sei que todas as plantas se desenvolveram a partir de uma célula eucariótica, ok? Então, sobre a diversidade das plantas, eu determinei alguns tópicos para a gente estar dando destaque no início. Primeiramente, a gente tem que entender que as plantas, elas iniciaram em um meio desértico. Então, há milhões de anos atrás, existia um planeta Terra em que não haviam plantas. Existiam o que chamavam-se de águas verdes primitivas, que são os ancestrais das plantas atuais. Essas algas verdes primitivas, elas eram aquáticas, então elas ainda não haviam dominado o ambiente terrestre. Mas foi a partir delas e do desenvolvimento delas que as plantas atuais existiram. Por isso que elas são consideradas os ancestrais das plantas atuais. Uma característica que se destaca nas algas verdes primitivas é que elas eram autotróficas fotossintetizantes. O que isso quer dizer? Características de autotrófica e heterotrófica. Autotrófica são
São plantas que conseguem produzir o seu próprio alimento. E heterotróficas são plantas que não conseguem produzir o seu próprio alimento e têm que se alimentar de outro indivíduo, de outro ser. As plantas, em específico neste momento, as algas verdes primitivas, elas eram fotossintetizantes e autotróficas. Então, por meio da fotossíntese, elas produziam seu próprio alimento. E com essa vantagem de não necessitar de outro ser vivo para se alimentar, elas conseguiram se disseminar no ambiente terrestre. E a partir disso, dessa disseminação, foi um marco inicial para a aparição de novos seres vivos, pois numa teia e numa cadeia alimentar, a gente sabe que os produtores, que são os primeiros seres da cadeia de alimentação, são as plantas. Então, a partir dela, que os animais começaram a se alimentar e a se desenvolver. Um ponto e um parágrafo que tem no livro de vocês, logo na página inicial, é uma característica de o porquê as plantas são importantes. E a gente tem dizendo a seguinte leitura: se as plantas não tivessem ocupado os continentes de terra firme, o mundo seria bem diferente do que é hoje. Muitas espécies, inclusive a nossa, provavelmente não existiriam. Se as plantas desaparecessem, nossa sobrevivência e a de milhões de espécies animais ficariam seriamente ameaçadas, pois nos alimentamos direta e indiretamente de plantas. Basta lembrar que os animais, para sintetizar suas substâncias orgânicas, utilizam matéria-prima e energia provenientes dos vegetais que ingerem como alimento. Então, por que uma característica é que a gente se alimenta das plantas direta e indiretamente? Pois, como eu falei, na cadeia e na teia alimentar, a gente tem a característica de animais, produtores, consumidores primários e consumidores secundários, que vocês provavelmente devem ter visto isso no primeiro ano. Essa característica de termos produtores, consumidores primários e secundários se dá a entender que em um momento em que nós humanos, seres humanos, somos os consumidores secundários, a gente se alimenta de um consumidor primário, que pode ser, por exemplo, uma vaca, e ela se alimenta de uma planta, que pode ser o capim. Então, a vaca se alimenta do capim, que é o produtor, e ela se torna o consumidor primário, e nós, como consumidores secundários, nos alimentamos diretamente do consumidor primário e indiretamente do produtor, que foi ele que se alimentou, o consumidor primário. Por isso, essa característica de a gente se alimentar ou outros seres vivos, de modo geral, se alimentarem das plantas de forma direta ou indiretamente. Essa é a maneira indireta. A direta seria a gente comer folhas. Alface, couve, são plantas, então, ou até mesmo leguminosas, são tiradas diretamente das plantas. Então, a gente come dessa maneira, a gente está comendo diretamente. Partindo deste princípio e dessa ideia das algas verdes primitivas serem autotróficas fotossintetizantes, é bom a gente dar uma lembrada do que é ser fotossintetizante, do que é a fotossíntese. Eu sei que esse assunto vocês já viram há muito tempo ainda no ensino fundamental, mas é importante destacar para a gente não perder a ideia e a linha de raciocínio que a gente precisa ter nesse momento. Então a gente tem que entender que o quê? Que a fotossíntese ela é um conjunto de fatores para o desenvolvimento de um alimento. Aqui a gente tem que nesse conjunto de fatores se insere a energia da luz, a energia solar, o gás carbônico e a água. As plantas, elas absorvem energia solar e gás carbônico, e pelo solo, as raízes são responsáveis pela absorção da água. A junção desses três compostos faz com que haja a liberação do gás oxigênio no ambiente e a produção do alimento, que é a glicose para a planta, que é o C6H12O6. Isso é a ideia inicial que a gente precisa ter sobre fotossíntese, para a partir disso entender que foram assim, dessa maneira, que as algas primitivas começaram a se alimentar e a se desenvolver e a disseminar-se pelo ambiente terrestre assim que saiu do ambiente aquático. A partir disso, temos a origem e evolução das plantas. Ao longo de sua evolução, as plantas desenvolveram diversas adaptações à vida em terra firme,
como mecanismos eficientes de absorção de água e de sais minerais do solo, a capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo vegetal e a proteção contra a perda de água por evaporação, entre outras. Então, a partir disso, a gente entende que as algas primitivas, que foram as primeiras plantas, consideradas plantas que são caracterizadas como as ancestrais das plantas atuais, elas sofreram diferentes e diversas evoluções durante o passar dos anos para poder chegar ao nível das plantas que a gente tem hoje, sendo esta a capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo ou a proteção contra a perca de água, nas folhas ou no caule ou nas raízes. Mas a gente tem uma característica que se destaca no desenvolvimento das plantas, que é a dependência da água para a reprodução. Como eu falei, as algas, elas eram aquáticas, e depois que elas dominaram o ambiente terrestre. Considerando que elas eram aquáticas, para que houvesse na época a reprodução, era necessário a presença da água. E com isso foi um dos mecanismos em que ela foi desenvolvendo e evoluindo para não ser mais necessário essa participação da água neste processo. O que foi uma evolução e um desenvolvimento longo que a gente vai ver mais para frente. Mas foi uma característica que se destacou em meio aos grupos de plantas. E daí se pergunta, que característica exclusiva permite unir todas as plantas em uma mesma categoria taxonômica, o reino Plant? Essa categoria taxonômica é chamada de reino Plant. Qual a característica que permite unir todas as plantas nessa mesma taxonomia? Em outras palavras, que traço está presente em todas as plantas, mas em nenhum outro grupo de seres vivos? Porque nenhum outro indivíduo foi incluído neste reino, apenas as plantas. Que característica, que traço está presente nas plantas que não está presente em nenhum outro indivíduo? Resposta. Segundo os sistematas, que é quem fazem a sistemática das plantas e a taxonomia e a divisão delas, a característica que diferencia as plantas de todos os outros seres vivos é a presença de embriões maciços, sem cavidades internas, e cujo desenvolvimento inicial ocorre às custas da planta genitora. Certas algas multicelulares também formam embriões maciços, porém totalmente independentes do organismo genitor em todo o seu desenvolvimento. Então, a característica que se destaca nas plantas é os embriões maciços. Como assim? O que são embriões maciços? Quando a gente fala de embriões maciços, não em embriões mais especificamente na palavra maciços, a gente pensa numa densidade e numa junção muito forte, em algo muito unido, sem espaços, como está falando entre os parênteses, sem cavidades internas. Por exemplo, os seres humanos, a gente possui celomas, que vocês vão aprender isso no desenvolvimento do estudo de tecidos, que vocês devem ter visto brevemente no primeiro ano. Então, esses celomas, esses tecidos, formam cavidades, que essas cavidades, no nosso caso, por exemplo, elas dão espaço para a formação dos órgãos. Então, a gente tem uma cavidade interna, onde os órgãos se localizam. Intestino, estômago, pulmões, coração. Enquanto os embriões das plantas, eles não desenvolvem tal cavidade, totalmente diferente de todos os outros indivíduos, que desenvolvem cavidades que podem ser cavidades verdadeiras ou cavidades falsas. Então, nessa parte, a gente precisa entender que as plantas, elas são únicas, por isso, nessa característica, por isso que elas são inclusas em um mesmo reino. Outro tópico que destaca é que cujo desenvolvimento inicial ocorre às custas da planta genitora, enquanto que algumas algas multicelulares estão totalmente independentes, porque são plantas genitoras. No nosso caso, seres humanos, a mãe gestaciona a criança, o bebê, então ela é a genitora. Nas plantas, é o gametófito, que ele gera o gameta para poder desenvolver um embrião, que a gente vai ver mais para frente, que essa planta genitora, em que fica o embrião, nas plantas mais desenvolvidas, é o que chamamos de fruto.
A partir disso, a gente precisa entender, voltar um pouco para aquela parte de por que a planta se desenvolveu, por que ela é individual, por que ela tem essa característica individual, mas como se caracteriza esse ciclo das plantas, o ciclo de vida das plantas, já que ela tem essa característica de embrionária específica. Ela se caracteriza através de um sistema chamado de alternância de gerações. Essa alternância de gerações é chamada dessa forma, pois ela se alterna entre esporófito e gametófito. Em um período da vida ela é um esporo, em outro período ela é um gameta. Iniciando aqui dos gametas, onde tem aqui esse N. Sim, mas o que seria esse N? Esse N é o que chamamos de haploide, e esse 2N é o que chamamos de diploide. Isso refere-se à quantidade de cromossomos que existem dentro de um núcleo. Nós somos seres, somos indivíduos diploides, mas os nossos gametas, eles são haploides. E na junção dos gametas, eles formam um outro indivíduo diploide. Então, lembrando um pouco dos gametas sexuais, a gente tem o quê? Que a gente tem que o espermatozoide possui 23 cromossomos, enquanto o óvulo possui outros 23 cromossomos, cada um considerado como haploide. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a gente tem um indivíduo com 46 cromossomos, considerado então diploide. Essa característica da quantidade de cromossomos eu estou exemplificando os seres humanos, mas dependendo do indivíduo, a quantidade de cromossomos muda, mas sempre o diploide vai ser o dobro do haploide. Então aí a gente tem que os gametas haploides, eles se unem e por meio da fecundação, eles formam um zigoto diploide. E por diversas mitoses, só uma pausa. O que são mitoses? Mitose é a divisão celular em que a célula filha é igual à célula mãe. Então, se eu tenho um indivíduo, uma célula mãe diploide, eu vou ter células filhas diploides. A multiplicação deste zigoto, a divisão celular desse zigoto, vai formar o que chamamos de esporófito multicelular. Diploide, pois é por meio de mitose. Esse esporófito sofre diversas meioses. Pausa. Característica de meiose. A célula filha é a metade do valor da célula mãe. Então, eu tenho que esse esporófito, que inicialmente era diploide, através de meiose, ele vai se tornar esporos haploides. E esses esporos haploides, eles vão sofrer diversas mitoses, que como nós vimos aqui, é uma divisão celular em a célula filha é igual à mãe, nós continuaremos sendo haploides, pois os esporos são haploides. E nessa mitose, eu vou ter o desenvolvimento de um gametófito multicelular haploide. Então, eu saí de um esporófito e eu fui para um gametófito. Este gametófito sofrerá novamente mitoses para a formação dos gametas e o ciclo continua. Característica que difere os esporófitos dos gametófitos. Esporófito, ele libera esporos. Gametófito, ele libera gametas. Esporófito, ele é diploide. Gametófito, ele é haploide. No decorrer das aulas que a gente for ter dos grupos de plantas, vocês vão ver que nós temos grupos de plantas em que a maior parte da sua vida elas ficam como um gametófito, em pequena parte da vida ela é um esporófito, e existem plantas que passam a maior parte da vida como esporófito e a menor parte da vida como gametófito. São diferentes grupos de plantas com diferentes características. Essa imagem vocês encontram no livro de vocês. Origem dos grandes grupos de plantas. Aqui eu dei destaque para alguns tópicos que eu acho que devem ser abordados e vocês entenderem as diferenças entre as palavras. Nós temos plantas vasculares e plantas avasculares. Lembrando que na biologia a gente tem uma característica específica da biologia que é a terminologia iniciada com A. Quando eu tenho uma palavra
e eu tenho uma palavra igual a esta outra, só que iniciada com A, eu quero dizer não. Então, se eu falo que eu tenho plantas vasculares e plantas avasculares, eu digo que eu tenho plantas que possuem vasos e plantas que não possuem vasos. Esse A é negação. Então, eu sei que quando eu falar de vasculares, são plantas que possuem vasos. E quando eu falar de avasculares, são plantas que não possuem vasos. Mas que vasos são esses? Nós, seres humanos, nós temos vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias, que levam o nosso sangue para diferentes partes do corpo. Na planta, elas têm vasos condutores de seiva, sendo essa seiva bruta ou uma seiva elaborada. Então, esses vasos condutores de seiva existem em algumas plantas, em outras não. Essas que existem são chamadas de plantas vasculares e as que não existem vasos condutores de seiva são chamadas de plantas avasculares. Outros tópicos que devem ser abordados são as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas são plantas que não possuem sementes, enquanto as fanerógamas são plantas que possuem semente. É uma característica dos diferentes grupos que a gente vai abordar, em que dois deles está inserido na característica das criptógamas e os outros estão inseridos na característica das fanerógamas, que é possuir semente, que a gente vai ver daqui a pouco. Os gametófitos e os esporófitos, como eu falei para vocês. Gametófito e esporófito, a gente tem a diferença de gametófito é quando eu tenho determinado tempo aquele formato de planta, então a maior parte da vida é como gametófito e ele libera gametas. Já outras plantas possuem a maior parte da vida como esporófito e libera esporos. A gente vai entrar mais a fundo a esses termos no capítulo em que a gente vai ver as plantas que são caracterizadas como maior parte do tempo gametófito ou maior parte do tempo esporófito. Tópico. Após as grandes extinções ocorridas há 66 milhões de anos, quando cerca de 75% das espécies desapareceram, as angiospermas apresentaram grande diversificação, passando a constituir o grupo de plantas dominante do planeta, situação que perdura até os dias de hoje. Esse parágrafo é um parágrafo que está destacado no livro de vocês, que eu tirei dele. Por quê? Porque a gente tem que entender que existem quatro grupos grandes de plantas. São eles as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Nós iremos estudar cada um deles separadamente. O que eu quero destacar é que houve um período em que 75% das espécies desapareceram e as angiospermas, como o grupo de plantas mais evoluído dentre os quatro, ela se tornou o grupo de plantas com a maior diversidade de plantas existentes até hoje. Daí, a gente tem os filos do reino plant e suas características, que é como eu falei para vocês, a questão da semente do fruto e dos vasos condutores de seiva. A gente tem os seguintes filos. A gente tem o filo briofita, que são os musgos, hepatofita, que são as hepáticas, antocerofita, que são os antóceros. A gente tem outros filos já com outras características. Pteridofita, que são as samambaias, avencas, cavalinhas e psilotos. Licopodiofita, que são os licopódios e as selaginelas. Aí a gente tem a característica que o quê? Que o primeiro grupo em que estão aqui nesse primeiro quadro, eles não possuem vasos condutores de seiva, eles não possuem semente e eles não possuem fruto. Já a gente tem a segunda característica do segundo grupo aqui, que eles já têm vasos condutores de seiva, porém eles não têm semente e nem fruto. E do terceiro grupo aqui, que são as coniferofitas, que são as coníferas, cicadofitas, que são as cicadófitas, ginetofita, que são as ginetófitas, e ginkgofita, que são as ginkófitas, e o último grupo, que são das angiospermas, que é a magnoliofita. Esses dois grupos só se diferenciam na presença do fruto, pois todos os dois possuem vasos condutores de seiva, possuem semente,
mas apenas as angiospermas, que foi a que eu falei que hoje são as plantas com a maior diversidade no planeta Terra, que possuem o fruto, ok? A partir disso, eu quero que vocês façam agora a atividade de vocês da página 16 e 17, das questões de 1 a 12. Essas questões vocês também podem encontrar aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei um link para vocês abrirem um PDF com todas as questões e o assunto que a gente viu hoje. E também vocês encontram um link aqui embaixo de um formulário. Este formulário é para vocês responderem as questões de vocês no livro e depois só marcarem a resposta correta para mim no formulário. Eu não irei receber foto e nem e-mail e nem mensagem de resposta. Vocês vão responder, clicar no link aqui embaixo onde tem resposta do questionário, vai abrir uma página com os números primeira questão, segunda questão até a 12ª questão e as alternativas apenas para vocês marcarem e no final me enviarem e eu já vou ter acesso às respostas de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem para tirar dúvidas. Meu número vai estar disponível. A professora Thais, ela vai estar disponibilizando meu número no grupo para vocês. E eu vou estar disponível para qualquer dúvida. Só mandar mensagem, ok? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!